enorme satisfação que nós iniciamos os trabalhos do painel da noite. É um privilégio, na verdade, poder fazer parte aqui desse painel como presidente, em homenagem ao professor Carlos Eduardo Manfredini Rapner. Eu teria muito a dizer, mas vocês certamente estão aqui para escutar os nossos palestrantes, que dispensam apresentações, mas eu vou cumprir o meu papel aqui brevemente. Primeiro vou passar a palavra ao professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, que está aqui à minha direita, nosso mestre do direito empresarial, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, que nos honra com uma palestra na noite de hoje. Depois vamos ouvir a professora Vera Fradeira, que tem mestrado e doutorado pela Universidade Sorbonne, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, por último, o professor Marcelo Adamec, da Universidade de São Paulo, que tem mestrado e doutorado pela USP também. Então, é um privilégio para nós aqui nessa noite e uma justa homenagem ao professor Rapner. Vou passar a palavra ao professor Assis para que inicie sua exposição. Muito obrigado. Obrigado, presidente Mussi. É com muita satisfação que estou aqui presente para prosseguir nesse seminário em homenagem ao professor Carlos Eduardo Manfredini Rapner. E quero dizer aqui que não consigo dizer mais do que tudo que já disseram a seu respeito. Eu gostaria de ser simples, mas preciso lembrar alguns episódios muito marcantes. O primeiro deles foi quando o professor Rapner apareceu no nosso escritório. Eu ainda exercia uma atividade incipiente, para dizer que estava à disposição se a gente pudesse atendê-lo no início da carreira de advogado. E foi assim que ele começou. Até, se não me engano, levou um abacaxi nosso lá, que nós não queríamos mais atender, e ele levou com a maior satisfação e resolveu. Então, esse foi um primeiro contato assim para demonstrar a vocês que é uma pessoa que realmente é resoluta e que tem todos os méritos que hoje aqui estão sendo reconhecidos. Uma outra situação que é particular, que eu gostaria de revelar também a vocês, é o fato de que a homenagem que aqui recebi do Instituto dos Advogados do Paraná e da própria universidade foi capitaneada pelo professor Carlos Eduardo Rapner. Ou seja, estou aqui, se possível, tentando devolver um pouco daquilo que me trouxe muita emoção naquela ocasião. Eu quero, de qualquer forma, endossar as palavras de todos aqueles que hoje pela manhã se referiram às qualidades pessoais do nosso homenageado, e vou ser bastante sintético, porque tenho algum tempo para usar eu diria, numa exposição um tanto quanto intrigante, e que meio que é contraponto do que foi dito hoje pela manhã. A primeira observação que eu queria dizer é a seguinte: o seminário envolve especificamente direito empresarial e arbitragem. Só que o tema que vou abordar tem um outro viés. Ele visa acentuar o espírito de avanço doutrinário que o professor Rapner demonstrou durante a sua trajetória aqui na escola. Não foi à toa que ele foi o primeiro a escrever sobre o direito, as relações de consumo aqui na faculdade. E não foi à toa, por exemplo, que ele tentou e trouxe para a faculdade a questão da arbitragem, que nós precisamos passar a discutir aqui. Então eu pensei, para homenageá-lo, nada mais do que usar um tema bastante atual. E escolhi
a figura do investidor anjo para apresentar a vocês. Eu digo que faço um contraponto, porque o que hoje de manhã não foi dito a vocês, e é importante que saibam, para o investidor anjo, ou para as relações do investidor anjo com os seus benfazejos destinatários, a arbitragem é um caos, não serve para nada. Então, aqueles que se entusiasmaram com a arbitragem não vão iniciar a advocacia fazendo arbitragem, com certeza. A arbitragem é para as grandes causas e grandes personagens. Vocês devem ter até percebido nas entrelinhas que uma apresentação numa audiência com um PowerPoint de pessoas altamente qualificadas não deve custar barato. E eu lembro, hoje pela manhã até estava aqui um ex-estagiário nosso que presenciou uma cena lá no escritório muito interessante, e que foi a seguinte: um cliente me procurou dizendo que precisava resolver um problema de um contrato que ele possuía com uma empresa de São Paulo e que ela estava lesando, e estava mesmo, estava lesando a empresa, esse cliente, um valor de 1 milhão, 1 milhão e 800, mais ou menos. Era em torno disso. Mas era muito clara a violação. E aí eu olhei o contrato, tinha uma cláusula arbitral. Mais que isso, mal feita. E mais que isso, previa como palco para a solução do conflito a Camarbe. E aí eu pedi a esse estagiário, dá uma olhadinha nas custas da Camarbe. R$283 mil para iniciar um processo onde ele iria tentar buscar 1 milhão e 800 reais de dinheiro. Significa isso o quê? Se nós olharmos sem os olhos entusiasmados dos arbitralistas, na verdade, nós vamos verificar que a arbitragem, em muitos casos, está servindo para as pessoas serem afastadas da justiça. Esse é um ponto que vocês têm de levar em conta, sem, claro, se entusiasmar tanto com quem está num palco e que não pode olhar para cá, porque os personagens que ali se apresentam não estão se importando com o custo de uma arbitragem. Certamente não estão. Então, é importante que, na hora de celebrar um contrato, não façam como aqui foi feito, por exemplo, por orientação do Secov, que todos os contratos de locação devem ter cláusula para resolução dos conflitos em arbitragem. Outro exemplo, lá no escritório, estou falando sobre arbitragem. Lá no escritório apareceu uma situação muito interessante. Um empresário cliente nosso foi lá com uma ação de despejo. E o nosso pessoal levantou o problema de que lá havia uma cláusula de arbitragem que, portanto, não poderia ser decidida na justiça. O fato é que, até se chegar à conclusão de que seria ou não seria na justiça comum ou na arbitragem, se a medida comportava, levou 2 anos e meio. Quando uma ação de despejo pode levar 10, 15 dias. Então, vejam, há casos e casos também. Mesmo para os grandes personagens, se eles caíram na asneira de alugar por indicação do contrato padrão que estava circulando por aqui e que já sumiu da praça, poderiam cair nessa esparrela. Mas, enfim, fechando esse parênteses, só para mostrar a vocês que eu estou num contraponto, vamos dar início a esta exposição, que também vai trazer a vocês outras surpresinhas. O primeiro ponto que eu quero considerar é o seguinte: parece que todos estão concordes que a figura do investidor anjo surgiu no início do século passado para aportar recursos nas produções musicais e teatrais da Broadway. E por que vai se dizer que foi ali que começou a coisa? Qual era a particularidade para identificar esse tipo de investidor ali?
era que, normalmente, essas pessoas que queriam investir eram pessoas de alto relacionamento com as grandes figuras exponenciais americanas. Então, elas tinham, junto com o financiamento, a possibilidade de influenciar contratos futuros. E, com isso, o que acontecia era que elas, tendo interesse que o empreendimento crescesse, faziam naturalmente um esforço não contratual, mas de dar contatos, de trazer sua expertise, sua experiência, sugerir aos amigos influentes que também aplicassem dinheiro naquele negócio e assim por diante. E aí havia outro lado da moeda. Essas pessoas de produção teatral não tinham patrimônio nenhum, nunca tiveram. Tinha o patrimônio de, vamos dizer, um teatro deu certo, tal, mas o que tem de patrimônio um teatro? Nada. Então, o que acontecia? Se a coisa desse errada, perdia-se tudo. O próprio investidor ia perder, era uma aposta de alto risco, porque ia depender da qualidade da produção e da penetração no mercado, que pudesse ser realizada para dar o impulso a conquista de espaços e a obtenção dos altos resultados. Mas previa-se também que, caso isso desse certo, haveria uma participação desse investidor no empreendimento, tornava-se sócio, passava a ter e, às vezes, até comprava a própria produção. Então, era essa figura que, exatamente pelo fato de ter esse risco, até tentei equipará-la em sua origem ao contrato de comenda, em que havia uma pessoa que contratava mercadorias, comprava as mercadorias que eram bancadas por chamados commendators e se lançava à venda dessas mercadorias mediante uma expedição marítima. Se o navio naufragasse, quem comprou perdeu tudo. Se ele conseguisse realizar o objetivo de vender na outra praça essas mercadorias, retornava e dividia o lucro com os que com ele haviam ajustado. Havia uma expressão que era a de que haveria resultado para o commendator se a expedição se concluísse de modo feliz. Então, a coisa é semelhante, mas nós temos alguns detalhes diferentes. O fato é que, pulando esse histórico que eu trouxe mais a título de curiosidade, nós tivemos esses negócios espalhados em vários países. Embora haja uma certa dificuldade de encontrar legislação alienígena, o fato é que, na prática mercantil, tem sido adotada com frequência, não só na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal e outros países. E é interessante que sempre neles tem a mesma ideia de, além de investir, apoiar o empreendimento dentro do possível e também participar do resultado futuro. Então, são três características que particularizam esse tipo de contrato. Bom, interessante que a França chama-se investisseur providencial. Na Espanha, padrinho empresarial ou mentor empresarial. E em Portugal até hoje não acharam um nome adequado para aquilo que eles chamam business angels. Enfim, o fato é que isso também veio para o Brasil. Nesses países, eu me refiro, a coisa começou a tomar corpo a partir do início desse século. E aqui no Brasil também, embora se conheçam algumas iniciativas anteriores, na década de 90, o fato é que, a partir de 2000, é que começaram esses fundos de investimento de risco a se organizar melhor. Há uma resolução, aliás, é uma instrução normativa da CVM,
que trata desse assunto, se não me engano, de 94. Então, pode-se dizer que o marco regulatório começou a se esboçar, porque não é a mesma coisa, por volta desse período. Mas o fato é que, em 2016, veio a Lei Complementar 155, que, alterando os dispositivos do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, lá inseriu as regras pelas quais entendeu que iria regular o investidor anjo. Elas estão nos artigos 61A até D do Estatuto da Lei Complementar 123 de 2006. O fato é que, tal como regulada a figura do investidor anjo, verifica-se que ela surge com um contrato de participação, como diz a lei, e cuja natureza ainda não posso antecipar, porque tem outros detalhes que nós precisamos colocar. Nesse contrato de participação, de um lado, estarão necessariamente microempresas ou empresas de pequeno porte. Portanto, qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa jurídica que fuja desses padrões não pode se servir desse tipo de investimento. O outro dado interessante é que a lei só fala em sociedade e repete por várias vezes sociedade. Com isso, exclui a possibilidade de haver aportes de recursos para os empresários individuais e, pelo menos para quem sustenta, como eu, que a empresa individual de responsabilidade limitada não é sociedade, para ela também. E há um outro pormenor também. O regime jurídico da microempresa e da pequena empresa repelem a forma de sociedade por ações, incomandita e anônima. Consequentemente, só podem ser beneficiárias desse, se é que o termo beneficiários está aplicado adequadamente, desse instituto, as sociedades limitadas e as simples, em comandita simples, e até em nome coletivo, que seriam elas. Bom, interessante observar que essa normativa procurou afastar o investidor anjo de qualquer liame com a sociedade. Você só vai ser investidor, você não pode entrar na sociedade, você não é sócio, você não pode ser administrador. E aí fica uma situação curiosa que acabei de comentar aqui antes de vir para a sala. Hoje o professor Carmona reclamou da falta de interesse das pessoas, dos estudantes de direito, em lerem coisas, estudarem mesmo e terem uma visão sistemática dos problemas. Esse imediatismo traz coisas como essa pérola aqui que eu vou ler para vocês. Para dizer isso, que o administrador não pode tocar na empresa, ele diz o seguinte, o investidor, perdão, ele diz, a atividade constitutiva do objeto social da destinatária, portanto, microempresa ou empresa de pequeno porte, da sociedade destinatária, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade. Ou seja, nós estamos aqui numa norma de aplicação impossível. Porque se nós temos uma sociedade que é beneficiária, é evidente que o sócio não é beneficiário, que o sócio não deve atuar. Quem atua é ela, por intermédio do sócio ou outro que seja seu administrador. De modo que ele jamais também tem condições de agir em nome pessoal.
vai agir em nome e por conta da sociedade. E como é que nós interpretamos isso? Bom, podemos dizer, isso aqui não vale. Bom, mas tem que ter algum sentido. A lei não tem palavras vãs, mas eu acho que aqui é um caso de ter palavras, se não vãs, absurdas. O fato é que daí pode-se deduzir que realmente o que se pretendeu aí foi blindar o investidor anjo de qualquer responsabilidade pelos débitos que venham a ser assumidos pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se beneficiem dos seus recursos, dos seus aportes. Isso está claro também num outro dispositivo, que diz umas outras bobagens, que diz ele não será responsável de jeito nenhum, nem estará sujeito à desconsideração da pessoa jurídica, como se isso fosse muito importante. Se bem que tem gente que acha que desconsideração ainda é uma coisa importante. O fato é que só para a Justiça do Trabalho, eu acho. Porque nos outros casos não precisava nem desconsiderar, bastava pensar na possibilidade de estar havendo aí algum tipo de desvio de finalidade da pessoa jurídica para resolver o problema. E que não é o caso aqui. Que é claro que, se provar que o investidor anjo está, mesmo sem administrar, sem nada, está usando a pessoa jurídica, ele pode até ser responsabilizado. Não precisa nem ir buscar a teoria da desconsideração. Mas a questão da responsabilidade civil mesmo. E aí nós temos duas observações ainda a trazer para vocês. A primeira é que, nessas disposições, não há nenhuma que indique que o investidor anjo irá ingressar na sociedade. Não tem nenhuma previsão quanto a isso. E também não fala na atuação protetiva, na atuação de amparo. No entanto, talvez dê para extrair do artigo 61A, parágrafo 1º, na expressão tem por finalidades as finalidades de fomento e investimentos produtivos devem estar devidamente reguladas no contrato social. Vejam, se nós falamos finalidades de fomento e investimentos, é porque, além dos investimentos, pode haver algum tipo de fomento. E esse fomento pode ser entendido como um apoio estratégico e assim por diante. Então, parece-me que pelo menos essa, que é uma das principais características da figura do investidor anjo, estaria suscetível de ser incluída no trato do aporte de recursos, no trato participativo. Interessante notar, porém, que, ao regular a remuneração do investidor anjo, a lei prevê que ele vai receber uma parcela dos lucros. Não esclarece se é lucro líquido, apurados no período, também não diz qual o período, nem nada, mas não vê o caso. Vamos dizer, vai participar dos lucros. A figura não é estranha, porque nós conhecemos pessoas não sócias que participam de lucro das sociedades, notadamente as anônimas, os portadores de partes beneficiárias, as debêntures que podem ter cláusula de pagamento de juros, o pagamento aos empregados, aos administradores, enfim, parcelas, os percentuais devidos para essas pessoas. E aí há uma diferença que a lei não percebeu, que é entre juros e dividendos. Uma coisa é participar dos lucros, como é o caso dos empregados, etc. Essas parcelas, normalmente, são dedutíveis antes de se apurar o lucro líquido para a distribuição de dividendo. Aí, a lei limita a participação nos lucros em 50%. É um número cabalístico, eu acho. Agora, vejam, pode ser, diante dessas circunstâncias, que se chegue a um cálculo que o valor seja até maior do que o percentual recebido pelo próprio investidor, pelo próprio empreendedor. Eu tentei interpretar uma expressão de recursos obtidos como
os 50% terem esse limite, mas é uma interpretação um pouco forçada. De qualquer forma, se nós estamos falando em participação de até 50%, é a prova evidente de que isso é para pequenas empresas e, sim, não só por se aplicar só a elas, mas que uma participação não será medida, muitas vezes, pela quantidade de recursos aportados. Uma pequena empresa uma microempresa pode ter um capital exíguo de, digamos, R$5.000 e vir um aporte de 100. O fato é que só vai receber resultados de 50% dos lucros, pouco importando quanto venha a aportar. Até porque esse aporte, e a lei diz isso claramente, não é agregado ao capital social e nem pode ser entendido como receita da sociedade. Agora vem o detalhe que me preocupa. Esse investimento anjo só pode ser remunerado pelo prazo de 5 anos. A lei prevê a possibilidade de o contrato ter 7 anos, o que se supõe que talvez o investidor anjo só possa começar a oferir depois dos 2 anos para chegar nos 7. Ou, enfim, pode nos 5 primeiros e os 2 últimos ele não vai poder receber, porque o limite máximo, não do contrato, mas da sua remuneração é de 5 anos. Se vocês pensarem numa microempresa, numa startup, né? Aliás, a lei brasileira regulou pela Lei Complementar 167, também alterando o Estatuto da Microempresa, pela primeira vez a expressão startup, que eu acho que não deve ser mais chamada de startup, porque se está na lei brasileira, o U tem som de U, né? Então é startup. Vocês estão falando errado, esse startup aí. Olha aí. Não, mas não vamos ser tão ociosos assim com o português, como eu acabei sendo, por demais, rigoroso na Ireli. Vamos lá. O fato é que agora vem o problema. Ao cabo de 5 anos, o que deve acontecer? Ou ao cabo dos 7? O investidor anjo deve realizar o resgate do seu investimento. Então, ele não vai participar. A lei determina que ele faça o resgate. Com um detalhe interessantíssimo. Consoante a regra do artigo 1031 do Código Civil. Ou seja, vai haver uma apuração de haveres para ele receber o valor do resgate. Mais que isso, esse resgate não pode ultrapassar o valor investido devidamente atualizado. Ou seja, a remuneração ele já teve com os lucros que a pequena empresa não obteve nesse período de 5 anos. Então, ele não teve remuneração nenhuma. E aí, ao término dos 5 anos, ele vai retirar o que colocou lá dentro. Isso é investimento ou é financiamento? Eu não diria, nós precisamos pensar, por isso eu disse, até brinquei, não sei qual é a natureza desse monstrengo aí, mas o fato é que nós poderíamos dizer, é um mútuo oneroso, aleatório, sabe? Nós precisamos pensar nisso. Realmente eu acho que é um tema para discutir lá nas nossas reuniões. Então, vejam, aí o que acontece? Vocês procurem por aí e vão verificar, isso até eu pedi para me ajudarem lá no escritório, que todas as pessoas que falam sobre isso dizem que esse instituto do investimento anjo não tem sido utilizado. Que o que está sendo utilizado é o investimento anjo sob a forma de mútuo conversível. Isso é uma afirmação terrível. Por quê? Porque você quer colar o nome no mútuo conversível para obter as benesses do investimento anjo. E é óbvio que não tem como. Se a lei legislou e diz que investimento anjo é isso,
Mútuo conversível pode ser qualquer coisa menos isso. E o pior é o seguinte, que tem um monte de fundos de investimento aí com o nome de Angels. Né? Tem até um Curitiba Angels. Mas que de Angels não tem nada. Ele aplica o dinheiro, normalmente os fundos, a lei permitiu que fossem no estilo do crowdfunding, que você pega dinheiro, reparte os valores e aí tem uma entidade, que é um fundo de riscos, que vai investir e que está pouco ligando se aquele fundo vai dar resultado ou não, porque tem... Aliás, pouco ligando não, ela faz uma análise para ver a possibilidade de obter esses resultados. Enfim, eu, no final dessa exposição, me lembrei de uma situação hilária que aconteceu numa reunião da OAB em Goiânia, em que havia um presidente da seccional do Rio Grande do Sul, e lá surgiu a discussão de uma lei dessas, absurdas, que não tem aplicação. Por que se criaram essa lei? Então ele falou bem assim, se eu pudesse evitar, ia ficar muito engraçado. Ele disse, senhor presidente, com aquela voz de gaúcho da fronteira, parece que essa lei está querendo mudar o ciclo de paridez das vacas. Mas, senhor presidente, elas não vão levar isso em consideração. Eram essas considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria pedir desculpas ao professor Carlos Joaquim de Oliveira Franco. Esqueci de mencioná-lo na composição da mesa, no início. Certamente, Carlos, em razão do meu nervosismo, por estar ao lado do professor Assis e da professora Vera. Então, peço desculpas. O professor Carlos Joaquim compõe a mesa conosco. E eu, também nervoso por estar ao lado dele, acabei de esquecer de mencionar os membros da mesa que me são muito caros e que eu tenho acompanhado, se não pessoalmente, pelo que tem escrito. Muito obrigado e desculpem por essa omissão. E também aos professores que aqui estão nas nossas bancadas. Então, pessoal, como eu havia anunciado no início, vou passar a palavra à professora Vera Fradeira. Professora, é um prazer tê-la aqui na nossa casa. A senhora já tem uma relação antiga aqui com a universidade, com o curso de pós-graduação. Estamos todos muito felizes em poder contar com a sua participação hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como bem falou aqui o nosso colega Luiz Daniel, Curitiba é como se fosse a minha segunda casa. Por um pouco eu não me criei no Paraná. Eu contava que meu pai comprou umas terras em Londrina, que eu conheci como quase no início, mas depois ele se arrependeu, achou que ia ficar difícil trabalhar no Rio Grande do Sul e no Paraná e vendeu as terras. Mas, senão, seria, pelo menos, de Londrina, não digo seria de Curitiba. E eu tenho vindo muito aqui e fiz muitos amigos, e é um prazer enorme para mim. A minha universidade é irmã desta daqui, porque alguns professores de vocês estudaram em Porto Alegre e alguns alunos nossos também estudaram aqui. Então, é uma proximidade muito grande. E eu me sinto muito honrada também de compartilhar esse evento com o professor Rapner, que é meu conterrâneo, de origem gaúcho, da região de Pelotas, que é uma região de gente muito culta, muito educada, e eu não sabia que o senhor era pelotense. Não, a família da minha mulher. Ah, sim, mas... De certa forma, endosso as palavras que vocês têm a minha família. Muito obrigada. Então, a Universidade de Pelotas, a Federal de Pelotas, é conhecida no Brasil inteiro. Então, eu fiquei surpresa pelo convite, porque o Rodrigo, que eu fiz parte da banca de concurso,
me convidou, mas eu não sabia que era exclusivamente comercialistas. E eu gosto dessa área, tive ótimos professores de comercial, e eu enxergo o direito comercial como uma disciplina que contribui muito para tornar o direito civil mais flexível, mais atualizado, porque o comércio não espera que o legislador ou que o jurista crie uma lei. O comércio, ele mesmo cria soluções. Tanto é que a gente tem a lex mercatória desde a Idade Média e hoje a Convenção de Viena, os princípios UNIDROIT e todas essas leis soft law, e eu não gosto de usar a palavra em inglês, mas é uma forma de... São leis que não são cogentes, não são imperativas, mas que são muito usadas. Então, eu sempre entendi que o direito civil é muito engessado e o direito comercial é muito avançado, muito... olha para frente, não fica no mesmo lugar. Então, apesar de não ser comercialista, eu me sinto muito à vontade aqui, dividindo esse momento tão importante para a universidade, em que se homenageia um grande professor da casa. Por sugestão também do professor Rodrigo, eu tinha escolhido um outro tema, mas ele me sugeriu que, justamente porque se tratava de comercialistas, eu devesse tratar de um tema, assim, parece um pouco insólito, o dever de informar, que hoje em dia se fala muito em informação, mas quando eu comecei a trabalhar esse assunto, foi em 1987, 88, por causa de uma diretiva europeia, que era de 85, que dizia que a falta do dever de informar num produto consistiria num defeito do produto. Então, por aí eu comecei a trabalhar isso, fiz um seminário no curso de pós-graduação e, a partir desse momento, eu me interessei muito por informação. E cada vez eu vejo que esse tema é imenso, ele não termina, a gente nunca chega ao final, porque a informação é tudo. E se há alguma coisa que é cara hoje em dia, é a informação. A informação cria situações, ela pode destruir pessoas, né? O Donald Trump não deve gostar muito dessa palavra. Então, é algo muito interessante. Mas, claro que, numa pequena intervenção, eu não posso me deter em tudo. Então, eu fiz uma escolha, porque a informação, o título do artigo que eu escrevi é informar ou não informar, eis a questão. Eu posso encarar esse tema do lado do sujeito passivo, né, que o que tem que informar, ou do sujeito ativo, que tem direito à informação. Mas, como não tenho tempo, eu vou simplesmente deixar de lado o credor e vou me ater, porque eu acho mais interessante, tem mais desdobramentos, a questão do dever de informar, né, e também do dever de não informar. Então, esse tema pode ser estudado sob várias óticas, mas eu, como vou aqui tratar a informação que é imposta ou proposta pela lei, que é mais raro. No Brasil é raro, mas há outros países em que a informação é imposta por lei. Até na França tem uma situação interessante, que eles dizem a obrigação legal de informar, né? Mas, para nós, a obrigação de informar decorre do contrato, não da lei. Também, apesar de eu ser muito... Eu admiro muito o nosso idioma, o português, para mim, uma das línguas mais bonitas, está sendo invadida pelo inglês. Não que o inglês não seja muito bonito, mas a gente é brasileiro, não vai toda hora inserir palavras em inglês. Mas, para fazer a comparação, nesse sentido, o português é uma língua pobre, porque não tem os vocábulos que outros idiomas têm para distinguir um tipo de informação do outro tipo de informação, né? Uma informação que decorre da lei, na França, é informação, information. E uma pessoa para na rua, que é um endereço, é um renseignement. E, na Alemanha, também tem a mesma nuance, né? Aufklärung é uma informação que evita que uma pessoa tenha um problema, seja no trânsito, seja de saúde, seja, enfim, Aufklärung, mesmo o título, a razão do Kant.
Mas existem outros vocábulos que dizem respeito num contrato ou numa situação de informação que não seja um perigo. No inglês é a mesma coisa. As warnings são para avisar que tem um perigo, né? Também esse tema pode ser estudado à luz da jurisprudência. Aliás, a jurisprudência que tem feito maior criação desses deveres de informar, por causa da aplicação do princípio da boa-fé, como eu vou falar mais adiante. Esse tema também tem fortes traços com a moral, né? Porque uma pessoa que detém uma informação e ele deve transmiti-la a outra, ou seja, pelo contrato ou pela lei, ela não pode não fazê-lo integralmente ou dentro dos limites que ela tem esse conhecimento. Então, aí se faz um certo temperamento, porque, no ponto de vista moral, quanto mais culta, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais forte é o seu dever de informar, porque o seu horizonte intelectual é muito maior do que alguém que não tenha toda essa informação. Também é importante, no ponto de vista da Law and Economics, né, porque pode haver uma semelhança, uma disparidade entre o conhecimento, que as partes, ainda sendo iguais, elas podem, ou uma não tem nenhum conhecimento, um médico que vai tratar com um engenheiro, a conversa deles não tem nada a ver, né? Então, se o médico vai querer uma casa construída pelo engenheiro, o engenheiro detém informações que o médico, apesar de ser titular, ser um grande médico, ele não conhece, apesar de intelectualmente e economicamente serem iguais. Então, tem muita minúcia e pode se tornar até cansativo, por isso que eu não vou descer nos detalhes. Existe também eu cito aqui uma professora que todos conhecem, a professora Judite Martins Costa, que ela refere com acerto que muitas vezes não existe por lei ou por contrato, mas pode haver uma obrigação, um dever de ser veraz, independente de contrato ou de lei. A pessoa, por si mesma, muitas vezes ela tem que falar a verdade, não pode mentir, não pode dizer que é uma coisa que não é. Então, mas isso já é num plano assim muito elevado, que a gente sabe que, com o tempo, o comportamento das pessoas, nesse sentido, ele perdeu um pouco essa condição de ser tão cuidadoso. Na verdade, o que um juiz poderia examinar seria o comportamento de um homem médio, né? Uma pessoa média ele tem o dever de informar aquele que tem o direito de ser informado. Então, ele vai perceber até que ponto o outro não conhece, ou até que ponto interessa a informação que ele tem. Ao lado desse contraponto dever de informar e direito de exigir a informação, vocês podem encontrar, isso foi muito importante em tempos mais recuados, é o dever de cada um se informar. A pessoa mesmo tem que ir atrás da informação, não precisa esperar pelo outro. Então, vocês estão lembrando aqui daquela velha frase romana, caveat emptor, né? Cuide-se o comprador. É o símbolo da cultura liberal, em que o Estado não se imiscui nos negócios privados, o mundo vai por si mesmo e as pessoas que tratem cada uma da sua vida. Então, não é essa mentalidade que tem na área do consumidor, por exemplo, que o consumidor fica só esperando que o outro informe, que faça isso, faça aquilo, ele não faz nada, fica sujeito passivo da informação. Mas, antes de existir o Código Consumidor, essas relações eram reguladas no Código Civil e as pessoas também procuravam se informar. Então, essa fase de cada um se informar também pode existir dependendo do tipo de contrato e de contratantes, né? Há até no plano societário, por exemplo, né, listas de condutas que os membros de uma determinada sociedade devem tomar de se informarem ou de também informarem para evitar problemas na execução de negócios ou na condução de sociedades. Então, isso é uma pequena amostra do que esse tema pode representar, e eu, então, vou dividir o que eu vou falar em duas partes.
E me avisem logo, porque eu perdi um pouco. É muita minúcia, né? Fica difícil. As condições necessárias para o reconhecimento da existência da obrigação ou dever de informar nos contratos. Isso seria a primeira parte. E a segunda parte seria o papel da boa-fé e a cooperação entre contratantes como fonte do dever de informar ou não informar. Como eu tenho esse hábito, muita gente acha que é ruim esse hábito, mas eu acho que ele é bom, a segunda parte é quase toda voltada para os princípios UNIDROIT, e eu não vou abordar a fundo, mas é importante trazer um instrumento internacional, porque, fatalmente, o nosso direito, como ele é tão engessado, ele acaba recebendo influxos do direito internacional. O direito internacional, no civil, influencia muito, mediante a doutrina ou até da atividade pretoriana. Então, por isso, eu vou me atrever a falar nessa convenção sobre contratos internacionais e também para mostrar que nós somos um país importador de modelos. E essa concepção que está no UNIDROIT, na verdade, o Brasil já usa há muito tempo, desde a obrigação como processo do professor Clóvis, que foi escrita em 64. Então, as condições de existência do dever de informar. Essas condições são deduzidas, seja da lei, quando o dever decorre da lei, seja de contrato ou jurisprudência, ou da boa-fé. Ainda não estou no UNIDROIT, mas na boa-fé como atividade pretoriana. Então, quais são os critérios para identificar o elemento material do dever de informar? Em primeiro lugar, o fato pertinente. Quem vai informar a outra parte, tendo o dever de fazê-lo, ele não vai informar sobre qualquer fato, ele vai informar aquele fato pertinente. No exemplo aqui do nosso colega, o professor falou que há muitas dúvidas nesse novo tipo de investimento, né? Tem que informar. Quem vai fazer esse contrato tem que ser informado, porque senão ele se perde. E, se fizer muita informação, também é capaz de não fazer o negócio, né? Porque é muito incerto. O conhecimento da outra parte, né? O fato pertinente, e o conhecimento da parte sobre aquele elemento que está sendo informado. Quais são essas informações? As informações intrínsecas ao objeto do negócio, né? Uma importante ponderação, ou uma importante informação, no caso, que não pode ser ilícito esse fato. Esse fato a ser informado não pode ser ilícito. Então, a gente foge do tema aqui em estudo. Um outro ponto, esse é extremamente relevante nessas condições, é o custo da informação. Claro que uma informação comum, normal, e a pessoa detém a informação, não tem que ser paga. Mas, às vezes, até pode ter tido muito dispêndio de tempo, de dinheiro, para chegar a ter aquele conhecimento, mas, no momento de cumprir essa informação, ele não vai demandar nenhum gasto ao credor da obrigação, da informação. Mas há situações em que a informação pode custar muito caro. Então, há muitos processos. Então, os clássicos processos sobre isso, tem dois que são citados em todos os livros sobre informação. Sobre dois experts de arte franceses, um deles para identificar um quadro que se chama o Ferrolho, ou a Tranca, do Fragonard, que era um pintor da Renascença. E o quadro, durante muito tempo, foi desprezado pelo Louvre, porque achavam que aquilo não era do Fragonard. Mas, no fim, pagaram muito, chamaram um expert estrangeiro, e o quadro está no Louvre, mas pagaram quase tanto pelo expert como seria o quadro. E um italiano também, Vincenzo Lotti, sobre um quadro, a sua autenticidade. A gente sabe que esse mundo da arte ele é muito perigoso, porque a gente não pode confiar tanto assim, né? Quanta coisa que é falsa que é dada por verdadeira, ou verdadeira que é dada por falso, seria o caso aqui, mas seria uma informação muito cara. Sobre essa questão do ferrolho do Fragonard,
Tem um artigo que eu nunca esqueço de recomendar, na revista trimestral do Direito Civil francesa, de 85, na página 92, de um autor que é Bernard Ruden, o nome dele. O nome é em inglês, mas ele toda a vida viveu na França, e é um artigo primoroso sobre a questão da informação e do preço da informação à luz da Law and Economics. E outra situação também é que a informação nunca pode ser inexata, uma vez que ele tem o dever de informar, tem que ser exato. Por outro lado, a ignorância do devedor da informação pode ser legítima, ele não é obrigado a saber tudo, né? Então, aí tem que ser... o sistema francês e o sistema alemão, eles têm uma regra, porque se a parte que tem que informar, ele diz que ele não tem a informação, que ele desconhece, mas, se ele for um profissional, no sistema alemão, no sistema francês, ele não pode se negar a informar. Então, ele vai ter que ele mesmo procurar alguém que o informe para ele informar o credor daquela informação. Os limites da informação. Aí também, por isso que eu pus esse artigo, o título, informar ou não informar, eis a questão. Porque vai informar tudo, ou não vai informar nada, ou vai informar alguma coisa que interessa, o resto vai sonegar a informação. Então, a doutrina em geral, e isso faz parte da lógica da vida, o que se quer é o equilíbrio entre informação e não informação, né? Isso eu volto ao tema do liberalismo jurídico, que sempre procurou evitar ao máximo as informações, sobretudo a área dos negócios. O mundo dos negócios era tão fechado que ninguém sabia de nada, e eles faziam o possível, os negociantes de grande porte, para que ninguém abrisse os seus segredos. E a esse respeito também tem 2 grandes romances de Balzac que tratam exatamente disso. A Casa Nucingen, que era um banqueiro, e é um livro que todo mundo tinha que ler, porque mostra assim, a grandeza e a decadência de uma forma extraordinária, e o César Birotteau, que era um farmacêutico, ele ficou muito pobre primeiro, depois ficou muito rico, depois perdeu tudo. Então, toda essa questão da ingerência do Estado nos negócios e a vontade de fechar ao máximo as informações, isso vem desse momento do liberalismo. Mas, claro que isso não durou para sempre. Vocês sabem que, paulatinamente, esse liberalismo em todos os sistemas, tanto do ponto de vista jurídico como econômico, ele foi sendo flexibilizado, mitigado, até chegar ao intervencionismo, algumas vezes exagerado. Depois houve uma espécie de recuo, né, como Ludwig Reiser sempre diz, uma estrutura escalonada de interesse. Em alguns pontos o Estado entra de rígido, área do consumidor, e em outros pontos o Estado deixa à vontade do particular. Mas hoje, lamentavelmente, nós temos uma volta ao liberalismo. Eu só quero ver em que vai dar essa lei da liberdade contratual, porque voltar ao liberalismo vai se voltar a esse tempo em que as caixas pretas nunca eram abertas. Com relação a certos, aqui eu não vou nem vou aprofundar, porque eu estou diante de grandes especialistas, né? No direito societário, por exemplo, existe esse balanço, né? A cláusula de confidencialidade, por exemplo, ou no direito do trabalho, certos contratos são feitos com cláusula de confidencialidade, outros têm um sigilo ou uma discrição. A pessoa que trabalha numa empresa, numa casa de família, ele tem que ter discrição. Ele até não tem nada escrito, mas ele deve se comportar de forma discreta, não deve contar tudo que ele vê, o que ele ouve, né? E no mundo dos negócios, o Brasil tem algumas normas, e são consideradas boas, né? O sigilo bancário, por exemplo, né? Na lei das SA, o artigo 153 a 157, né, os deveres dos administradores, o sigilo e a informação. Então, eu nem vou entrar nesse ponto, porque já foi, de certo, falado antes, e eu tenho pouco tempo ainda. Com relação a essa origem da criação pretoriana, usando a boa-fé,
há muita... os juízes falam em dever anexo de informar, né, ou dever anexo de não informar. Então, é um papel desempenhado pelo juiz de criação do dever de informar ou não informar nos contratos, principalmente quando existe algum problema. E essa atividade pretoriana ela é reconhecida. Isso significa que não está escrito na lei que o juiz deve criar um dever de informar. No caso concreto, ele cria um dever de informar ou não. Essa visão da informação, criação da pretoriana, isso vem desde o início do Código Alemão, desde 1900 e até antes, e depois, na vigência do Código, até os dias atuais, o parágrafo 242 e 157 são a fonte desses direitos, desses deveres de informação. A jurisprudência alemã tem feito uma muito interessante aplicação dessa criação pretoriana de informação, baseado em alguns deveres que eles elencam da seguinte forma: dever de cooperação, de informação, de proteção no contrato, e criaram ainda, dentro disso, um outro dever que só é usado no direito societário e no direito do trabalho, que é o dever de fidelidade. Nenhuma outra relação tem exigência do dever de fidelidade, a não ser esses dois setores bem diferentes, né, o trabalho e o societário. Já há muito tempo aqui no Brasil já se entendeu que os deveres anexos, em geral, são deveres de cooperação, né? Então, para nós, nem é tanta novidade assim. Mas, no caso concreto, no escritório, aparece alguém que quer processar o outro porque não informou e ele teve um prejuízo, ou porque o outro informou e não deveria informar. Enfim, isso não é tão incomum. E o local onde se encontra a tese para entrar com o processo, em geral, é a própria jurisprudência. Eu já estou encerrando. Só uma referência ao que eu falei no início, dos princípios UNIDROIT, no artigo 5º, a linha 1, 3. Então, esses princípios UNIDROIT, eles têm um artigo onde fala claramente nessa questão da cooperação. E a informação, na verdade, é uma cooperação. As partes têm entre si um dever de colaborar quando isso possa ser razoavelmente esperado na execução das suas obrigações. Por que existe essa visão internacionalista de cooperação? Ora, o contrato ele é um projeto comum, ele é um projeto para o futuro, né? O projeto é um empreendimento para o futuro e é um projeto comum. Tanto o credor como o devedor têm um objetivo comum. E esse vai ser assegurado pela cooperação de ambos. Claro que eu não... Então, até fico constrangida de expor um tema desse tão vasto, também não teria sentido se eu expusesse tudo até o ano que vem, a gente não terminaria. Mas expô-lo assim de uma maneira superficial, mas só para dar uma informação sobre a importância desse tema, que muitas vezes passa desapercebida. E eu deixei de lado, de propósito, o credor da informação. Mas hoje ninguém pode negar que a informação é a mercadoria mais cara do mundo. Eu agradeço imenso, mais uma vez, o convite, a companhia aqui dos ilustres professores, o Instituto dos Advogados, que me convidou com tanta gentileza e me instalaram magnificamente. E eu espero voltar outra vez. E vocês também serão sempre bem recebidos lá em Porto Alegre, a nossa universidade, e desejo muito sucesso ao professor, que agora não deixa a casa, né? Mas certamente voltará de tempos em tempos. Muito obrigada e boa noite a todos.